Você realmente conhece a santidade sexual que Deus exige no casamento? Será que o seu leito conjugal, que deveria ser puro, está contaminado por práticas que a Bíblia abomina? E se eu te dissesse que existem pecados sexuais que muitos casados cometem sem a menor consciência e que podem estar abrindo portas para o inimigo em seu lar e em sua vida eterna? Hoje, o Espírito Santo me impulsiona a desvendar verdades incômodas, mas libertadoras, diretamente da Palavra de Deus. Neste vídeo, você descobrirá os 7 pecados sexuais mais sutis e devastadores que muitos casais cristãos cometem, e que a Bíblia condena abertamente. São revelações que a igreja moderna muitas vezes silencia, mas que são cruciais para a sua salvação e a santidade do seu matrimônio. Seu casamento pode estar sob ataque espiritual por ignorar essas verdades. Lembre-se do que aconteceu com Davi e Batseba. Um momento de descuido pode ter consequências eternas. Prepare-se para uma profunda autoanálise e para a libertação que só a verdade pode trazer. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é uma revelação que pode mudar o destino do seu casamento e da sua eternidade. Você realmente conhece a santidade sexual que Deus exige no casamento? Será que o seu leito conjugal, que deveria ser puro, está contaminado por práticas que a Bíblia abomina? E se eu te dissesse que existem pecados sexuais que muitos casados cometem sem a menor consciência e que podem estar abrindo portas para o inimigo em seu lar e em sua vida eterna? Esse é um pecado silencioso, uma ferida invisível que corrói a alma do casamento cristão. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 7:4-5 que a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E de igual modo o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser por consentimento mútuo e temporário, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Essa passagem não é apenas sobre a frequência do ato sexual, mas sobre a entrega mútua e incondicional um ao outro, sem segundas intenções. Quando o sexo se torna uma ferramenta de controle, ele deixa de ser amor e passa a ser poder. Deixa de ser doação e se torna cobrança. Você está, na verdade, profanando o templo do Espírito Santo, transformando a aliança sagrada em um contrato condicional. O que Deus uniu para ser puro e sacrificial, você o torna impuro e transacional. Eu mesmo já presenciei a devastação que este pecado causa. Lembro-me de um casal, irmãos em Cristo, que viviam uma fachada de santidade. Nas reuniões de oração, eram fervorosos, mas em casa, o leito conjugal era um palco de poder. A esposa usava a recusa como punição por qualquer descontentamento, e o marido, por sua vez, retirava o afeto e os recursos financeiros em retaliação. A atmosfera em seu lar era pesada, suas orações eram vazias, e a presença de Deus parecia ausente. Hoje, o Espírito Santo me impulsiona a desvendar verdades incômodas mas libertadoras, diretamente da Palavra de Deus. Neste vídeo, você descobrirá os 7 pecados sexuais mais sutis e devastadores que muitos casais cristãos cometem, e que a Bíblia condena abertamente. São revelações que a igreja moderna muitas vezes silencia, mas que são cruciais para a sua salvação e a santidade do seu matrimônio. Seu casamento pode estar sob ataque espiritual por ignorar essas verdades. Prepare-se para uma profunda autoanálise e para a libertação que só a verdade pode trazer. Fica comigo até o fim, pois cada minuto será uma chave para destravar a pureza que o céu anseia para você. O primeiro pecado sexual que os casados cometem sem saber é a idolatria do prazer próprio, quando o sexo deixa de ser adoração a Deus. Muitos entram no casamento buscando apenas a satisfação pessoal, transformando o ato sagrado em um altar para o ego. A Bíblia nos ensina que o corpo do cônjuge não pertence a si mesmo, mas ao outro. Quando o prazer próprio se sobrepõe ao prazer de Deus e do parceiro, a santidade é quebrada. O segundo pecado é a traição secreta da mente, pornografia e fantasias ilícitas no leito conjugal.
O adultério não começa na cama, mas na mente e nos olhos. Quando você permite que imagens impuras ou fantasias com outras pessoas invadam seu espaço mais íntimo, você está traindo seu cônjuge e, mais importante, profanando o templo do Espírito Santo. A palavra é clara: quem olhar com malícia já adulterou no coração. O que era para ser amor, virou apenas carne, sem alma, uma transação fria e calculista. A libertação veio quando confrontaram a verdade, quando se humilharam diante de Deus e um do outro, reconhecendo que estavam usando o dom divino de forma perversa. Essa prática abre portas espirituais para o inimigo. Se você usa o sexo como arma, você está convidando espíritos de manipulação, amargura e divisão para dentro do seu lar. Você está construindo muros onde deveriam existir pontes. O sexo que manipula não edifica, ele destrói. O sexo que barganha não une, ele separa. O sexo que pune não cura, ele adoece. É um veneno lento que mata a intimidade, a confiança e, por fim, o amor. Pense na história de Sansão e Dalila. Dalila usava sua intimidade com Sansão para manipulá-lo, para extrair seus segredos. Ela não o amava de verdade, ela o usava como um meio para um fim. Será que você está agindo como Dalila em seu casamento? Será que você está usando o que deveria ser santo para obter vantagem pessoal? A verdade é que essa atitude revela uma profunda insegurança e falta de confiança em Deus. Você tenta controlar o seu cônjuge porque não confia que o Senhor pode suprir suas necessidades e resolver seus conflitos de forma justa. Mas a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:19 da manhã, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Por que barganhar com seu cônjuge se você tem um Deus que tudo provê? E para você que tem lutado contra essa fortaleza, eu tenho um bônus secreto que será revelado no final deste vídeo, um guia de libertação da pornografia para casados. Você não vai querer perder o que vem a seguir, pois o próximo ponto é ainda mais chocante, e revela uma prática que muitos consideram normal, mas que a Bíblia condena veementemente. Agora, o terceiro pecado é o silêncio da recusa, negligência sexual e a injustiça do corpo. Muitos casais cristãos, por ignorância ou negligência, privam um ao outro da intimidade conjugal, esquecendo-se da instrução bíblica de não se negarem, a não ser por consentimento mútuo e por tempo determinado, para se dedicarem à oração. A recusa constante abre portas para a tentação e para a frustração, ferindo a aliança que Deus estabeleceu. O quarto pecado é a profanação do templo, práticas sexuais antinaturais e a ira divina. Este é um terreno perigoso e muitas vezes evitado nas igrejas, mas a Bíblia é explícita. O corpo é templo do Espírito Santo, e certas práticas sexuais, mesmo dentro do casamento, são consideradas abominações aos olhos de Deus. Elas desvirtuam o propósito divino da união e atraem a ira de Deus. Imagine seu casamento como um jardim. O que você tem plantado nele? Pense na sua intimidade conjugal como um altar. O que você tem oferecido ali? Visualize o tribunal celestial. O que sua vida sexual revela diante de Deus? O quinto pecado é o elo quebrado, a falta de comunicação e a raiz da infidelidade emocional. Por que manipular se você tem um pai que te ama incondicionalmente? O sexo no casamento é um presente, não uma ferramenta. É uma celebração, não uma negociação. É uma união de almas, não uma troca de favores. O uso do sexo como arma ou moeda de troca é um pecado que fere a alma, que destrói a confiança e que afasta a presença de Deus do seu lar. É um pecado que, se não for arrependido, pode levar à ruína completa do seu casamento e à condenação de sua alma. O que começa como uma leve manipulação pode se transformar em um padrão de comportamento que aprisiona ambos os parceiros em um ciclo de dor e ressentimento. O que começa como um pequeno controle pode se tornar uma fortaleza demoníaca que impede a verdadeira intimidade e comunhão. O que começa como uma pequena barganha pode se tornar uma idolatria do prazer próprio, onde o outro é apenas um objeto para satisfazer seus desejos e vontades. Eu te pergunto,
Onde você tem buscado prazer, em Deus ou nos ídolos da carne e do controle? Onde você tem buscado segurança, no seu poder de manipulação ou na soberania de Deus? Onde você tem buscado satisfação, na submissão forçada do seu cônjuge ou na entrega mútua e voluntária que glorifica a Deus? Se você tem usado o sexo como arma ou moeda de troca, você está profanando o templo do Espírito Santo em seu casamento. Você está destruindo a aliança sagrada. Você está convidando o inimigo para dentro do seu lar. Muitos casais vivem lado a lado, mas emocionalmente distantes. A falta de diálogo sobre a intimidade, os desejos e as frustrações abre brechas para a infidelidade emocional, que é a antecâmara do adultério físico. Onde você tem buscado prazer? Em Deus ou nos ídolos da carne? E para você que busca restaurar essa conexão, eu tenho outro bônus secreto reservado para o final, com passos práticos para santificar seu leito conjugal. O sexto pecado, um dos maiores destruidores de casamentos cristãos, é a semente da amargura, sexo usado como arma ou moeda de troca. Quando o ato de amor se torna uma ferramenta de manipulação, vingança ou barganha, ele perde sua santidade e se torna um instrumento do inimigo. Já usou o sexo como moeda de troca ou para manipular seu cônjuge? Esta é uma prática que a palavra condena e que traz amargura e destruição. O sétimo e último pecado é a desconexão espiritual, quando o sexo se torna apenas carne sem alma. O sexo no casamento cristão não é apenas físico, é uma união de corpo, alma e espírito. Quando a dimensão espiritual é ignorada, quando a oração e a presença de Deus se ausentam do leito conjugal, o ato perde seu propósito mais elevado e se torna vazio, carnal, sem a unção que deveria ter. Você já se sentiu insatisfeito mesmo após a intimidade, como se algo estivesse faltando? Será que você, sem saber, está profanando o templo do Espírito Santo em seu casamento? Neste momento, feche seus olhos por um instante e peça a Deus para revelar qualquer impureza em seu coração. Mas há esperança, há libertação. É possível quebrar essas cadeias e restaurar a santidade em seu leito conjugal. O Senhor está pronto para perdoar e curar, se você se arrepender e buscar a sua face. Ele deseja que seu casamento seja um testemunho vivo de seu amor e de sua graça. Cerquilha a cerquilha, a desconexão espiritual, quando o sexo se torna apenas carne sem alma. Chegamos ao último ponto estruturado de nossa série de revelações, mas a verdade é que este ponto final, a desconexão espiritual no ato sexual, é a culminação e a raiz de muitos dos pecados que abordamos. Quando o sexo se torna apenas carne, sem alma, sem a dimensão espiritual que Deus projetou, ele perde seu propósito divino e se torna vazio, superficial e muitas vezes pecaminoso. Deus criou o sexo não apenas para a procriação e o prazer físico, mas como uma profunda expressão da unidade espiritual e emocional entre um homem e uma mulher, refletindo a união de Cristo com a sua igreja. Gênesis 2:24 da manhã nos diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa uma só carne não é apenas física, é espiritual, emocional e mental. É a fusão de duas almas em adoração a Deus. No entanto, muitos casais cristãos se aproximam do ato sexual com suas mentes e corações distantes de Deus. Eles podem estar envolvidos em pornografia, alimentando fantasias ilícitas, ou usando o sexo para manipular, como acabamos de discutir. Se você se identifica, coloque a mão sobre o coração como sinal de entrega. Conheci um casal, irmãos em Cristo, que vivia uma fachada de santidade, mas em segredo, a esposa se entregava à pornografia e o marido, à fantasia. Suas orações eram vazias, e o que era para ser amor, virou apenas carne. A libertação veio quando confrontaram a verdade. A santidade sexual é um campo de batalha espiritual direto contra as fortalezas demoníacas no casamento. Quem ficar até o final terá acesso a conhecimento que selará tudo o que foi aprendido. Eu revelei os 7 pecados sexuais que muitos casados cometem sem saber,
mas a boa notícia é que há libertação e restauração em Cristo. Agora eu te faço um chamado, escreva nos comentários a seguinte frase profética: meu casamento será um altar de santidade para Deus. Ao declarar isso, você não está apenas digitando palavras. Você está ativando algo no reino invisível, selando um pacto espiritual com o céu e proclamando sua obediência divina. Esta é uma ação de fé que moverá montanhas em seu lar. E se esta palavra tocou seu coração, se este vídeo trouxe luz para áreas escuras, eu te peço, deixe seu like. Cada like que você dá, empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, para um casamento que está à beira do colapso. Dar like não é apenas um clique, é um ato de responsabilidade espiritual, é cumprir uma missão divina de alcance. Por fim, eu te convido a se inscrever neste canal, mas, mesmo sem essas práticas óbvias, a desconexão espiritual acontece quando o sexo é reduzido a uma mera satisfação de instintos, desprovido de oração, de gratidão a Deus e da consciência da presença do Espírito Santo. Quando você se entrega ao seu cônjuge, seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você está oferecendo nesse templo? Está oferecendo um ato de adoração, de entrega mútua e de honra a Deus? Ou está oferecendo um ato vazio, onde a mente está em outro lugar, o coração está frio, e a única busca é o prazer efêmero? A desconexão espiritual faz com que o sexo, mesmo dentro do casamento, não seja uma bênção, mas uma fonte de frustração, culpa e vazio. É como comer uma refeição sem sabor, por obrigação, sem desfrutar da nutrição que ela deveria oferecer. O sexo sem alma é um sexo sem vida, sem a unção de Deus, sem o propósito divino. Ele não sacia verdadeiramente, mas deixa um anseio profundo por algo mais, algo que só a presença de Deus pode preencher. É por isso que muitos casados se sentem insatisfeitos mesmo após a intimidade, como se algo estivesse faltando. Simplesmente porque está faltando o elemento essencial, a presença de Deus. O sexo é sagrado, é um mistério divino. E quando o tiramos desse contexto sagrado, ele se torna profano, mesmo dentro das quatro paredes de um casamento. Meus amados, a santidade sexual é um campo de batalha espiritual direto contra as fortalezas demoníacas no casamento. Ele não é apenas uma fonte de conteúdo, é um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, uma comunidade de fogo onde a verdade é proclamada sem medo. Junte-se a nós, e juntos, vamos edificar casamentos e vidas para a glória de Deus. Lembre-se dos 2 bônus secretos que prometi. Eles estão esperando por você, no final deste vídeo, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Eles vão selar e consolidar tudo o que você aprendeu aqui. Não perca, neste momento, a voz do Espírito Santo ecoa com uma urgência profética, pois a igreja de hoje, amados, vive em um contraste perturbador. Vemos fachadas de santidade, cânticos de louvor que alcançam os céus, mas por trás das portas fechadas, em leitos matrimoniais que deveriam ser altares de pureza, o inimigo tem semeado engano e destruição. Há uma hipocrisia silenciosa que corrói a fundação do casamento cristão, uma desconexão abissal entre o que se prega nos púlpitos e o que se pratica na intimidade. Este é o diagnóstico que Deus me deu para compartilhar com você agora. A geração atual, infelizmente, tem normalizado o que Deus abomina. Diluímos princípios sagrados, abraçamos a cultura secular com um disfarce de graça, e assim, abrimos portas para que o pecado sexual se instale em nossos lares, muitas vezes, sem que tenhamos a menor consciência disso. É um erro fatal, uma cegueira espiritual, que pode ter consequências eternas. A Bíblia não deixa margem para dúvidas sobre a seriedade da santidade sexual, e é tempo de confrontarmos essa verdade. O inimigo deseja profanar essa área, porque sabe que a união santa entre marido e mulher é um reflexo do amor de Cristo pela igreja, e um canal de bênçãos e poder espiritual. Se ele consegue corromper essa área, amados guerreiros da fé, que ousaram mergulhar nas profundezas da palavra e confrontar as verdades mais incômodas sobre a santidade sexual. Se você chegou até este ponto do vídeo,
é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. É porque você não é um cristão qualquer, mas alguém que anseia por uma vida de pureza, por um casamento que glorifique a Deus em cada detalhe, inclusive e principalmente no leito conjugal. As promessas que fiz no início, de que haveria revelações que transformariam sua visão e trariam libertação, serão cumpridas agora. O que você está prestes a receber não é apenas informação, mas revelação. É um conhecimento que a igreja moderna, em sua busca por conforto e aceitação, muitas vezes silencia, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, quer desvendar para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é a chave para selar sua libertação e elevar seu matrimônio a um novo patamar de santidade. O primeiro bônus secreto, que intitulo A Unção da Intimidade Regeneradora, desvendando o sexo profético no casamento. Esta é uma verdade tão poderosa, tão transformadora, que muitos a consideram mística demais para ser ensinada abertamente. Mas eu te digo, ela é biblicamente sólida e divinamente real, porque é pouco conhecida. Permita-me ler para você uma passagem central, que servirá de alicerce para toda a nossa reflexão. Esta não é uma citação parcial, mas a palavra de Deus em sua plenitude, para que nenhum de nós possa alegar ignorância. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Ouça com o coração, pois o Espírito Santo vai falar diretamente com você agora. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Que peso, que gravidade há nesta simples mas poderosa declaração divina. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso não é uma sugestão, amados, é um decreto divino. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. E o leito sem mácula, o leito conjugal, deve ser preservado em pureza. A palavra mácula aqui significa mancha, impureza, contaminação. Deus exige um leito limpo, um leito santo. Mas, o que esse texto revela sobre a natureza de Deus? Revela um Deus santo, que exige santidade de seu povo. Revela um Deus que não tolera a impureza, especialmente naquilo que Ele mesmo instituiu como sagrado. Revela um Deus justo, que julgará. E aqui está a parte que muitos pastores modernos, na tentativa de serem relevantes ou inclusivos, evitam pregar. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O julgamento é real, as consequências espirituais são graves, e a responsabilidade humana é inegável. Não há atalhos para a santidade, não há desculpas para a impureza, porque exige uma entrega total, uma vulnerabilidade que o ego humano reluta em aceitar. A maioria dos casais cristãos vê o sexo como um ato puramente físico, talvez com um toque de romance, mas raramente como um portal espiritual, um ato profético. Mas a Bíblia nos revela algo muito mais profundo. Em Gênesis 2:24 da manhã, lemos: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa uma só carne não é apenas uma fusão física, mas uma união de almas, espíritos e corpos que, quando consagrada a Deus, libera uma unção poderosa. Quando um casal cristão se une em santidade, com o coração voltado para Deus, buscando não apenas o prazer próprio, mas a glorificação do Criador, o leito conjugal se torna um altar. É nesse altar que Deus derrama uma unção regeneradora. Você já notou como, após um ato de amor genuíno e consagrado, uma sensação de paz profunda e renovação espiritual pode invadir o ambiente? Isso não é coincidência. É a atuação da unção da intimidade regeneradora. É Deus selando a união, restaurando forças, curando feridas emocionais e liberando novas dimensões de fé e propósito para o casal. O sexo nesse contexto deixa de ser apenas carne e se torna um ato profético, onde o casal profetiza sobre seu futuro, sobre seus filhos, sobre seu ministério, através da unidade que Deus estabeleceu. É um momento de intercessão silenciosa, onde os espíritos se entrelaçam e a glória de Deus se manifesta.
Contrasta essa verdade bíblica com o que a cultura secular e até mesmo algumas alas da igreja ensinam. Dizem que o sexo é apenas biológico, que é para prazer próprio, que as fantasias são inofensivas, que a intimidade é só entre o casal e Deus não se importa com os detalhes. Mentira! Uma mentira direta do inferno, disfarçada de modernidade e liberdade. Essa é a voz do engano que leva milhões à perdição, diluindo a santidade até que ela se torne irreconhecível. Deus se importa com cada detalhe do seu leito conjugal, pois é lá onde a vida é gerada, onde a intimidade mais profunda é compartilhada, e onde o inimigo tenta lançar suas setas mais venenosas. Para ilustrar essa verdade, pensemos em José, o filho de Jacó. Ele era jovem, longe de sua família, em uma terra estrangeira, e tentado diariamente por uma mulher poderosa, a esposa de Potifar. Ela o assediava, o agarrava, o provocava. Mas o que fez José? Ele não cedeu ao prazer momentâneo, ele não racionalizou que ninguém o veria. Ele disse: como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. Ele fugiu. Ele compreendeu a santidade de Deus e as consequências do pecado. José escolheu a pureza, e foi grandemente honrado por Deus. Sua escolha não foi fácil, mas a recompensa foi gloriosa. Agora, imagine a situação oposta. Pense em Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um rei, um guerreiro. Mas em um momento de fraqueza, de negligência espiritual, ele cedeu à luxúria. A aplicação prática é imediata. A partir de hoje, antes de se unirem fisicamente, orem juntos. Peçam a Deus que santifique o leito, que a presença dele inunde o momento. Peçam que ele use a união de vocês para liberar cura, renovação e unção sobre suas vidas, e sobre tudo que vocês tocam. Você vai descobrir que o sexo, antes talvez visto como algo rotineiro, ou até mesmo pecaminoso se mal interpretado, se tornará um dos maiores instrumentos de avivamento em seu casamento. Não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre ativar a unção. É sobre transformar o que era apenas humano em algo divinamente poderoso. Muitos de vocês talvez já sentiram essa presença, essa paz inexplicável após momentos de profunda intimidade com seu cônjuge, mas não sabiam nomear. Agora você sabe. Era a unção da intimidade regeneradora agindo, a voz de Deus sussurrando através da união de vocês. Não ignore mais esses sinais. Valide essa experiência. Ela é real e é um presente de Deus para o seu casamento. Mas há ainda mais. Se este primeiro bônus te abriu os olhos para uma nova dimensão, o segundo bônus é a chave mestra, a revelação final que desbloqueia tudo o que falamos neste vídeo. Ele é o coroamento, a verdade que sela todas as anteriores e transforma a maneira como você enxerga, não apenas o sexo no casamento, mas toda a sua jornada espiritual. Prepare-se para a verdade que liberta completamente. O segundo e último bônus secreto, a revelação que sela tudo o que aprendemos hoje, é o pacto de sangue no leito conjugal, ativando a aliança quebrada. Olhou, desejou, tomou o que não era seu. O pecado sexual de Davi com Batseba não foi um incidente isolado, foi uma cascata de desgraça, mentira, traição, assassinato e a morte de seu filho inocente. As consequências foram devastadoras, marcando sua família e seu reinado por gerações. A luxúria, o adultério e a manipulação destruíram a paz de seu lar e a pureza de seu coração. Estas revelações não são para depois, mas para agora. Porque o tempo está se esgotando, e decisões erradas estão sendo tomadas neste exato momento, no silêncio de muitos lares cristãos. O inimigo está agindo, e muitos estão sendo ceifados por ignorância. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode chocar sua alma, mas tem o poder de libertar seu casamento e sua vida para a glória de Deus. As 7 revelações numeradas sobre os pecados sexuais que muitos casados cometem sem saber segundo a Bíblia começam agora. Você está prestes a adentrar em um território sagrado mas perigoso, onde a verdade divina colide com as ilusões da carne. Muitos casais cristãos, sem sequer perceber, estão profanando seu leito conjugal,
abrindo portas para o inimigo e comprometendo sua eternidade. Prepare-se para ser confrontado, mas também para ser libertado, pois a verdade, por mais incômoda que seja, é o único caminho para a verdadeira santidade. O primeiro pecado sexual que muitos casados cometem sem saber é a idolatria do prazer próprio, quando o sexo deixa de ser adoração a Deus. Este é um veneno sutil que se infiltra na intimidade conjugal. Esta é a verdade suprema, a dimensão mais profunda da santidade sexual, que muitos casais cristãos, mesmo os mais fervorosos, sequer imaginam. É a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Quando Deus instituiu o casamento, Ele o fez como um reflexo de sua própria aliança com a humanidade, um pacto selado com sangue. Em Malaquias 2:14 da manhã, o Senhor repreende Israel por não honrar a aliança do casamento. A união sexual no casamento, quando vivida em santidade e sob a unção do Espírito, é a renovação contínua de um pacto de sangue. Não de sangue físico, mas do sangue de Cristo que sela e valida todas as alianças feitas em santidade perante Ele. Cada vez que um casal cristão se une em amor, respeito e santidade, eles não estão apenas se conectando, estão ativando o pacto de sangue que os une em Cristo. Eles estão declarando diante do céu e da terra, e diante de todo o inferno, que seu casamento é uma extensão da aliança de Deus. Isso significa que o leito conjugal se torna um território sagrado, onde as potestades das trevas não têm autoridade. Quando o sexo é profanado por qualquer um dos 7 pecados que abordamos, esse pacto de sangue é enfraquecido, a aliança é ferida, e as portas para o inimigo se abrem. Pense nos 7 pecados sexuais que desvendamos: a idolatria do prazer próprio, a pornografia, a negligência sexual, as práticas antinaturais, a falta de comunicação, o sexo como arma, a desconexão espiritual. Quando o sexo em seu casamento se torna primariamente sobre a sua própria satisfação, seu próprio desejo, sua própria busca por êxtase, ele deixa de ser um ato de adoração e comunhão, para se tornar um ídolo. Você se torna o centro, e não Deus. Sua carne se torna o altar, e não o Espírito Santo. A palavra de Deus é clara sobre a centralidade de Cristo em todas as coisas, inclusive em nosso casamento. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17 está escrito: "E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Isso inclui sua vida sexual, que precisa ser vivida para a glória de Deus, não para a glória de seus próprios instintos carnais. O sexo, que Deus criou para ser uma expressão de amor, unidade e procriação, se corrompe quando o ego assume o controle. Ele se transforma de um presente divino para uma ferramenta de autogratificação egoísta, profanando o propósito original. Pense na história de Adão e Eva. No jardim antes da queda, a intimidade era pura, uma expressão perfeita de unidade e obediência a Deus. Mas quando o pecado entrou, o foco mudou. A busca pelo prazer proibido, pela satisfação do próprio desejo desobediente, levou à ruína. A idolatria do prazer próprio não é um conceito moderno. É a velha serpente sussurrando que você merece mais, que seus desejos são supremos. Ela cega os olhos espirituais para a beleza da entrega mútua e a reverência a Deus dentro do ato sexual. Todos eles são ataques diretos ao pacto de sangue no leito conjugal. Eles não apenas ferem o relacionamento, eles rasgam a aliança espiritual que Deus estabeleceu. A santidade sexual, portanto, não é apenas uma questão de moralidade ou de regras, é uma questão de aliança, de pacto, de sangue. É sobre manter íntegro o território que Deus santificou. Esta revelação transforma a maneira como você enxerga tudo. Não é apenas sobre evitar o inferno, mas sobre viver o céu na terra. Não é apenas sobre purificação, mas sobre ativação de um poder divino. Quando você compreende que cada ato sexual no casamento é a ativação de um pacto de sangue, sua perspectiva muda radicalmente. Você passará a abordar a intimidade com um temor reverente, com uma santidade que antes não imaginava ser possível. O sexo se torna um ato de adoração, um selo da aliança, uma declaração profética da fidelidade de Deus em seu lar. Este conhecimento é a peça que faltava.
Ele dá sentido ao porquê de Satanás atacar tanto a sexualidade, especialmente no casamento cristão. É porque ele sabe o poder que reside no pacto de sangue ativado por um leito conjugal santo. Ele sabe que um casal que vive essa verdade é uma força imparável no reino de Deus. Quem chegou até este momento, quem absorveu essas verdades e permitiu que o Espírito Santo quebrasse as cadeias da ignorância e do engano, é parte de um remanescente. Você é um guerreiro, uma guerreira que busca mais do que uma religiosidade superficial. Será que você tem buscado o prazer em seu casamento como um fim em si mesmo, ou como um meio para glorificar a Deus e edificar seu cônjuge? Será que a satisfação de seu parceiro é tão importante quanto a sua? Ou você se concentra apenas no que você pode receber? Você já se encontrou usando o sexo como uma forma de aliviar o estresse ou a ansiedade, sem considerar a dimensão espiritual e relacional do ato? Onde você tem colocado a sua prioridade na intimidade, no seu próprio corpo ou no propósito de Deus para seu matrimônio? Se você tem lutado com essa mentalidade, saiba que muitos cristãos se veem presos nessa armadilha, confundindo o prazer legítimo com a idolatria. A libertação começa com o reconhecimento de que cada aspecto do seu ser, inclusive sua sexualidade, pertence a Deus. O segundo pecado sexual que assola casamentos cristãos é a traição secreta da mente, pornografia e fantasias ilícitas no leito conjugal. Este é um fronte de batalha invisível, mas devastador, que destrói a intimidade e a santidade de dentro para fora. A traição da mente é tão real e prejudicial quanto a traição física, pois ela corrói a confiança e a exclusividade que Deus designou para o casamento. Jesus nos advertiu sobre o poder do olhar e do pensamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele declara: Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esta passagem não é uma hipérbole, é uma revelação penetrante da lei espiritual. Você anseia pela profundidade de Deus, pela pureza que liberta, pela santidade que faz o inferno tremer. Agora, com essas revelações finais gravadas em seu espírito, prepare seu coração. É tempo de nos apresentarmos diante do trono da graça, de derramar nossos corações em arrependimento e de reivindicar a libertação e a restauração que só o sangue de Jesus pode nos dar. A oração que faremos não é apenas uma formalidade, mas um ato de guerra espiritual, um clamor por uma nova dimensão de santidade em seu matrimônio. Permita que a verdade que você recebeu transforme cada fibra do seu ser. Você perseverou. Você não apenas ouviu, mas permitiu que a palavra de Deus penetrasse as camadas mais profundas de sua alma. Sua presença aqui neste momento revela um coração faminto por santidade, sedento por uma vida que realmente glorifique a Deus em todas as áreas, inclusive na mais íntima. O caminho até aqui exigiu coragem, humildade e uma disposição rara para confrontar verdades incômodas. E por isso, eu te honro. Você é um guerreiro de verdade buscando a face de Deus para purificar seu altar conjugal. Agora, neste exato instante, quero que você faça algo muito específico. É um ato de rendição e de fé que abrirá as portas do mundo espiritual para a intervenção divina. Feche seus olhos por um momento. Permita que sua mente se acalme e se concentre apenas na presença de Deus. Respire fundo. Agora, por favor, levante suas mãos em direção ao céu. Não se preocupe com o que está ao seu redor. Apenas obedeça ao comando do Espírito. A pornografia e as fantasias ilícitas convidam imagens e pessoas estranhas para o leito conjugal, violando a aliança de exclusividade. Elas transformam seu cônjuge em um objeto de comparação, diminuindo seu valor e a singularidade da união. É o inimigo plantando sementes de impureza no solo fértil da mente, criando fortalezas que aprisionam você e seu casamento. Considere a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que cedeu à tentação visual. Ao olhar para Batseba, ele não apenas cometeu adultério em seu coração, mas agiu sobre ele, levando a uma cascata de pecado, engano e morte. Aquele olhar, aquela fantasia inicial, abriu uma porta para a destruição em sua família e em seu reino.
A guerra espiritual contra a pornografia e a fantasia não é uma batalha fácil, pois ela se aloja nas profundezas da alma, alimentando-se do segredo e da vergonha. Você tem permitido que imagens ou pensamentos alheios ao seu casamento invadam sua mente? Você já se sentiu culpado ou envergonhado após ceder a uma fantasia que não incluía seu cônjuge de forma pura e exclusiva? Será que a pornografia se tornou um refúgio secreto, uma forma de escape que te afasta da verdadeira intimidade com seu parceiro? Você percebeu que, por mais que tente, essas imagens e pensamentos parecem retornar roubando sua paz e sua pureza? Muitos cristãos, homens e mulheres, lutam silenciosamente contra essa praga, acreditando que ninguém entenderia ou que é uma batalha perdida. Mas a verdade é que essa luta é real e Deus deseja libertá-lo completamente. Levante suas mãos como um sinal visível de sua entrega total a Deus, de sua receptividade à sua graça e de sua disposição para receber a libertação que Ele tem para você. Mantenha as mãos levantadas. Sinta a presença dEle. Eu sei que para muitos, a jornada de autoanálise revelou feridas, expôs pecados ocultos e talvez tenha trazido uma sensação de peso ou vergonha. Mas eu te prometo, a verdade, embora às vezes dolorosa, é o único caminho para a verdadeira liberdade. E é exatamente por isso que, neste momento, vamos mergulhar em uma oração estratégica poderosa. Não é uma oração qualquer. É uma oração que desata cadeias, fecha portas espirituais e ativa a purificação divina. É uma oração que selará a obra que o Espírito Santo começou em seu coração neste vídeo. Seu leito conjugal será santificado e seu casamento restaurado à glória que Deus planejou. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós nos colocamos diante de Ti. Invocamos a autoridade do Teu nome, que está acima de todo nome, e declaramos que toda oração feita neste lugar, com um coração sincero, será ouvida e respondida no céu. Reconheço, Senhor, que muitas vezes falhei em Te glorificar em meu corpo e em meu casamento. Reconheço que a ignorância, a negligência ou a rebeldia me levaram a caminhos que desagradaram a Ti e profanaram o que deveria ser santo. Reconheço a necessidade urgente de purificação e santificação em minha vida sexual conjugal e a urgência de alinhar meu casamento aos Teus padrões divinos. E não se engane, o próximo ponto é ainda mais chocante e revela uma prática que muitos consideram normal, mas que a Bíblia condena veementemente. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Mas antes de prosseguirmos, eu tenho um presente para você. Para todos que ficarem comigo até o final deste vídeo, eu preparei um guia exclusivo. 3 passos para santificar seu leito conjugal. Este guia é um mapa prático para aplicar as verdades que estamos desvendando, e estará disponível apenas para aqueles que buscam a santidade genuína em seu matrimônio. Não perca essa oportunidade de transformar seu casamento. O terceiro pecado, igualmente insidioso, é o silêncio da recusa, negligência sexual e a injustiça do corpo. Este pecado se manifesta na recusa constante e injustificada de intimidade, transformando o leito conjugal em um campo de batalha de ressentimentos e carências. Deus desenhou o sexo no casamento como uma expressão de unidade e cuidado mútuo, e a negligência nessa área é uma quebra dessa aliança sagrada. A Bíblia nos instrui claramente sobre a responsabilidade mútua na vida sexual do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5 lemos: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-lhe o marido. E também da mesma sorte o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-lhe a mulher. Reconheço, ó Deus, que a santidade não é uma opção, mas um mandamento para aqueles que desejam ver a Ti. Confesso diante de Ti, Pai, todo e qualquer pecado sexual cometido em meu casamento. Confesso a idolatria do prazer próprio, colocando minhas vontades acima da Tua palavra. Confesso a traição secreta da mente, alimentando-me de pornografia e fantasias ilícitas que mancharam meu leito conjugal. Confesso o silêncio da recusa,
a negligência sexual que feriu meu cônjuge e quebrou a aliança de honra do corpo. Confesso, com profundo arrependimento, a profanação do templo, a prática de atos sexuais antinaturais que atraíram a tua ira. Confesso a falta de comunicação e a infidelidade emocional que abriram fissuras em minha união. Confesso ter usado o sexo como arma ou moeda de troca, manipulando e ferindo quem deveria amar. Confesso a desconexão espiritual, transformando o ato sagrado em mera carne, sem alma, sem propósito divino. Perdoa-me, Senhor, por cada uma dessas transgressões. Confesso que são pecados graves e abomináveis aos teus olhos santos. Agora, em nome de Jesus, eu clamo pelo teu sangue precioso. Que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, me lave e me purifique completamente. Peço a limpeza de meu corpo, de minha alma e de meu espírito. Que cada mancha, cada impureza, cada resíduo de pecado sexual seja completamente removido pelo poder purificador do sangue do Cordeiro. Que todas as portas espirituais que foram abertas para o inimigo através desses pecados sejam agora, neste instante, fechadas e seladas com o sangue de Jesus. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Este mandamento é uma ordem divina para a entrega mútua e a satisfação sexual dentro do casamento, com o propósito explícito de proteger contra a tentação do inimigo. A recusa injustificada é uma forma de defraudar, de roubar do cônjuge aquilo que Deus designou para ele ou ela. É uma porta aberta para a frustração, a amargura e, em muitos casos, para a tentação externa. Pense na história de José. Embora sua luta fosse contra a sedução de uma mulher casada, a esposa de Potifar, a agressividade dela pode ter sido alimentada por uma negligência em seu próprio casamento. A Bíblia não detalha a vida sexual de Potifar e sua esposa, mas o desespero dela por José ilustra como a carência e a falta de satisfação legítima podem levar a atitudes pecaminosas. A negligência sexual, em um casamento cristão, cria um vácuo, um espaço que o inimigo anseia preencher com mentiras e enganos. Você tem usado a recusa de intimidade como uma forma de punição ou manipulação em seu relacionamento? Você se sente constantemente cansado ou desinteressado, sem buscar a Deus sobre as raízes dessa apatia sexual? Será que você tem subestimado a importância da intimidade física para a saúde espiritual e emocional do seu casamento? Você já se viu justificando sua recusa com desculpas que não se sustentam à luz da palavra de Deus? Que nenhuma contaminação, nenhuma maldição, nenhuma opressão permaneça em meu casamento, em minha casa ou em minha vida íntima. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo espírito de luxúria que tentou me aprisionar. Renuncio a todo espírito de pornografia e impureza que buscou roubar minha inocência e perverter minha mente. Renuncio a todo espírito de manipulação e controle que usou o sexo para destruir meu relacionamento. Renuncio a todo espírito de vergonha e culpa que o inimigo tentou impor sobre mim, pois o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu ordeno a esses espíritos e a todas as suas manifestações que saiam de mim e do meu casamento agora, em nome de Jesus, e não retornem jamais. Espírito Santo de Deus, eu te convido a preencher cada espaço que foi limpo. Preenche minha mente com pensamentos puros e santos, alinhados à palavra de Deus. Purifica meus desejos, santifica minhas intenções e consagra cada aspecto de minha sexualidade a ti. Enche-me com teu amor, tua paz e tua alegria. Que a tua presença seja a força motriz em meu casamento, renovando a paixão, a intimidade e a santidade. Que o meu leito conjugal se torne um altar de adoração, um lugar de encontro com a tua glória, onde o teu prazer é a nossa maior satisfação. Neste momento, com fé inabalável, eu declaro que meu casamento é santo aos olhos de Deus. Declaro que todo jugo de pecado sexual foi quebrado em nome de Jesus.
Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e meu leito conjugal é puro e consagrado a Ti. Se você tem vivido essa realidade, saiba que essa negligência não é apenas um problema relacional, é um pecado que defrauda seu cônjuge e abre brechas espirituais. A quebra da aliança sexual é um convite aberto para a atuação do... Você já questionou se o seu leito conjugal, o lugar de maior intimidade e santidade, pode estar sendo profanado por práticas que, aos olhos de Deus, são abominações? Tenho que te alertar. A profundidade do engano pode ser maior do que você imagina. Hoje vamos mergulhar em verdades que muitos evitam, mas que são cruciais para a sua salvação e para a santidade do seu matrimônio. 4. A profanação do templo. Práticas sexuais antinaturais e a ira divina. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. O casamento, por sua vez, é um ambiente sagrado onde a união de duas carnes, em amor e pureza, reflete a união de Cristo com a sua igreja. Quando práticas sexuais antinaturais são introduzidas nesse santuário, o que deveria ser um ato de adoração e celebração do amor divino, torna-se uma profanação. Isso não é uma questão de preferência humana, mas de um mandamento divino. A Bíblia é clara em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, quando diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Do mesmo modo, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em desejo uns pelos outros. Declaro que a unção da intimidade regeneradora flui livremente em meu relacionamento, restaurando o que estava quebrado e fortalecendo o que era fraco. Declaro que a partir de hoje meu casamento será um testemunho vivo da tua graça e do teu poder transformador. Declaro que o inimigo não tem mais lugar em minha vida sexual conjugal, pois ela pertence integralmente a Ti. Declaro que a cada ato de amor em meu casamento a aliança de sangue de Jesus é renovada e o poder do pacto se manifesta. Eu encerro esta oração, Pai, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Sinta isso. Sinta a mudança. Neste exato momento, no reino espiritual, algo mudou concretamente para todos que oraram com sinceridade. Portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e seu espírito foi limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro. A obra de santificação começou a se aprofundar em seu casamento. Acredite. Permaneça firme, a vitória é sua em Jesus. Meus amados irmãos, guerreiros da fé, eu os felicito de todo o coração por terem chegado até este ponto. Vocês não são a maioria. Vocês são o remanescente, aqueles que têm uma fome espiritual, que transcende o conforto e a superficialidade. A maioria se afasta quando a verdade se torna incômoda, quando a santidade exige sacrifício. Mas vocês permaneceram, porque o Espírito Santo os impulsiona a uma purificação profunda, a uma santidade verdadeira que agrada a Deus. Neste vídeo, desvendamos verdades que a igreja moderna muitas vezes silencia. Vimos que a idolatria do prazer próprio transforma o sexo em um ídolo, afastando-o da adoração a Deus. Cometeram atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Embora este texto se refira primariamente à homossexualidade, o princípio teológico subjacente é a condenação de atos que distorcem o propósito e a ordem natural da sexualidade estabelecida por Deus para a união homem-mulher. O contexto da passagem aponta para uma depravação generalizada, onde a humanidade, ao rejeitar a Deus, é entregue aos seus próprios desejos deturpados, incluindo a subversão da sexualidade. A interpretação evangelística aqui é que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Quando o casamento, que é um reflexo da imagem de Deus, abriga práticas que vão contra a natureza estabelecida pelo Criador, ele atrai a ira divina. Não se trata de uma condenação moralista vazia, mas da proteção de um plano perfeito.
Deus estabeleceu a sexualidade dentro do casamento para a procriação e para a união íntima e prazerosa, sempre dentro dos limites da sua santidade. Desviar-se desses limites, buscando o prazer de formas que degradam a imagem e semelhança divina, é uma afronta ao próprio Criador. Você consegue sentir o peso disso? Imagine por um momento. Seu corpo é um templo, um lugar sagrado onde o Espírito de Deus habita. Seu casamento é o altar onde essa união é celebrada. Agora, pense em introduzir nesse altar atos que você sabe, no seu íntimo, que não glorificam a Deus, que não honram a santidade do seu corpo ou do seu cônjuge. Exibimos a traição secreta da mente, onde a pornografia e fantasias ilícitas contaminam o leito conjugal. Confrontamos o silêncio da recusa, a negligência sexual que gera injustiça no corpo do cônjuge. Revelamos a profanação do templo, com práticas sexuais antinaturais que atraem a ira divina. Apontamos o elo quebrado da falta de comunicação, raiz amarga da infidelidade emocional. Desmascaramos a semente da amargura, quando o sexo é usado como arma ou moeda de troca. E finalmente, choramos a desconexão espiritual, quando o sexo se torna apenas carne, sem alma, sem a presença de Deus. Agora, eu os convido a selar este momento de revelação e arrependimento com uma declaração profética. Não é apenas um comentário, é um ato de ativação espiritual, uma semente lançada no solo do reino de Deus. Escrevam nos comentários agora mesmo, com toda a sua convicção: meu casamento é um altar de adoração a Deus, purificado pelo sangue de Jesus e selado para a santidade eterna. Eu me liberto de todo pecado sexual e declaro meu leito conjugal santo para a glória do Senhor. Escrevam essa declaração poderosa e vejam o que Deus fará em sua vida. E para que possamos ver a dimensão global deste movimento de santidade, eu peço que vocês também escrevam nos comentários o país e a hora exata em que estão recebendo esta mensagem. Que possamos juntos criar um mapa visível da comunidade espiritual que Deus está levantando ao redor do mundo, um exército de casais comprometidos com a pureza, que juntos estão despertando para a verdadeira santidade em seus lares. O que você tem oferecido nesse altar? Você já se perguntou se o que você considera normal ou apenas entre nós pode ser, na verdade, uma profanação aos olhos do Eterno? A história de Onã, em Gênesis 38, versículo 9, ilustra a seriedade de desviar-se do propósito divino para a sexualidade. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. Embora o pecado de Onã fosse primariamente a recusa em cumprir a lei do levirato e não diretamente sobre a modalidade do ato sexual, a Bíblia registra que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Este exemplo, junto com a condenação de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, onde a perversão sexual foi um dos ápices da iniquidade, nos mostra que Deus tem um padrão de santidade para a sexualidade humana. Não é puritanismo, é santidade. Você, sem saber, pode estar abrindo portais espirituais para o inimigo em sua casa, convidando a ira divina para dentro do seu santuário conjugal. Isso é grave. Fica comigo até o fim, pois o que ainda vou revelar sobre o uso do sexo como moeda de troca vai mexer profundamente com a sua compreensão sobre o casamento cristão. Muitos casais, até mesmo pastores e líderes, caem nessa armadilha sutil e devastadora, e as consequências são terríveis. Mas antes, preciso te conduzir ao próximo ponto. 5. O elo quebrado, a falta de comunicação e a raiz da infidelidade emocional. Isso não é apenas uma interação social. É um testemunho vivo de como Deus está unindo seu povo em um propósito comum, em um despertar global que confronta as trevas e estabelece o reino da luz. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. Em algum lugar, neste exato momento, existe um irmão, ou uma irmã, um casal, que está prestes a cometer um erro devastador. Alguém que precisa desta advertência antes que seja tarde demais. Alguém cuja vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Compartilhar este vídeo não é um favor a este canal. É um ato de obediência a um chamado divino.
É estender a mão a alguém que está perdido, que está ferido, que está cego pelo engano do inimigo. Compartilhem este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas que vocês sabem que precisam ouvir esta verdade. Sejam instrumentos nas mãos de Deus para a libertação e a restauração de outros casamentos. O que vocês receberam hoje é uma arma poderosa contra as fortalezas do inimigo. Usem-na. E se você ainda não faz parte desta família, se você ainda não se inscreveu neste canal, eu faço um último apelo, não a sua curiosidade, mas a sua fome espiritual. Este canal não é apenas um lugar de entretenimento. É um altar, onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ensina, e o equipamento necessário para a batalha real que enfrentamos. Junte-se a nós, seja parte desta comunidade que busca a santidade acima de tudo. O casamento é uma aliança, e toda aliança sólida é construída sobre a rocha da comunicação. Quando essa comunicação se quebra, quando o diálogo sincero se silencia e as emoções são guardadas a 7 chaves, o elo que une o casal começa a enferrujar. Isso abre uma porta perigosa para a infidelidade emocional, um pecado sutil e corrosivo que muitos casados cometem sem se dar conta da sua gravidade. Em Provérbios capítulo 25, versículo 11 lemos: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra de Deus nos ensina o valor da comunicação oportuna e edificante. Em contrapartida, Tiago, capítulo 1, versículo 19 nos instrui: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A falta de comunicação ou a comunicação deficiente marcada por palavras ásperas, silêncios prolongados ou a recusa em partilhar o coração, cria um vácuo. E a natureza detesta o vácuo. Teologicamente, a comunicação no casamento é um reflexo da comunicação trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo estão em constante e perfeita comunhão. Quando um casal cristão falha em comunicar-se, eles não apenas desrespeitam o cônjuge, mas também desonram a imagem de Deus que deveriam refletir. A infidelidade emocional surge quando um parceiro busca fora do casamento a intimidade, a escuta e o apoio que não encontra em casa. Não há contato físico, mas há uma partilha de alma, de segredos e de vulnerabilidades que deveria ser exclusiva do cônjuge. Inscreva-se agora, ative o sino de notificações, para não perder nenhuma revelação que o Espírito Santo tem para nós. Que a graça de Deus os acompanhe, e que seus casamentos sejam um testemunho vivo da glória e do poder de Jesus Cristo. Amém. Amados guerreiros da fé, que permaneceram firmes até este momento decisivo, que buscaram a verdade como um faminto busca o pão. Vocês são a prova viva de que ainda existe um remanescente que não se dobra diante dos ídolos desta geração. A igreja moderna pode tentar silenciar, pode tentar maquiar, mas a palavra de Deus jamais se calará. E ela nos revela que a idolatria do prazer próprio, a pornografia que contamina a mente, a negligência sexual que fere o cônjuge, as práticas antinaturais que profanam o templo do espírito, a falta de comunicação que quebra o elo sagrado e o sexo usado como arma ou moeda de troca, tudo isso leva à desconexão espiritual, afastando o casal da presença de Deus e abrindo portas para o inimigo. A verdade central que ressoa neste vídeo, como um trovão nos céus, é esta: a santidade sexual no casamento não é uma opção, mas uma exigência divina para a manifestação plena da glória de Deus em sua vida e em seu lar. Você não é mais um mero espectador, mas um templo vivo do Espírito Santo, um guerreiro ungido e um portador do fogo de Deus. Sua identidade em Cristo te eleva acima de toda imundície, e te capacita a viver uma vida que glorifica o Pai em cada área, especialmente em seu leito conjugal. Essa é uma traição velada, que rouba a intimidade do casal e mina a confiança em seu fundamento. Você já se sentiu insatisfeito mesmo após a intimidade, como se algo estivesse faltando? Ou talvez, já se pegou desabafando sobre seus sentimentos mais profundos com alguém que não é seu cônjuge, buscando nele ou nela a compreensão que você acredita não ter em casa.
Essa é a semente da infidelidade emocional, e ela é um veneno lento que mata o amor conjugal. A Bíblia nos exorta em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. A comunicação não é apenas sobre o que falamos, mas como falamos e, crucialmente, o que deixamos de falar. Pense no casamento de Ananias e Safira, em Atos 5. Embora o pecado deles não fosse sexual, a falha na comunicação e a mentira que compartilharam os levou à morte. A mentira, a omissão e a falta de transparência são formas de quebrar a comunicação e, consequentemente, o elo de confiança. Quando não há comunicação aberta e honesta, as brechas se abrem. O inimigo, astuto, aproveita-se desses vácuos emocionais para plantar sementes de desconfiança, ressentimento e, finalmente, de infidelidade emocional. Sinto sua dor. Sei que muitos de vocês estão travando batalhas silenciosas em seus casamentos, sentindo-se sozinhos e incompreendidos. Mas a verdade liberta. E a verdade é que você pode reconstruir essa ponte de comunicação. 6. Você é livre, filho amado, e a mentira da escravidão sexual não tem mais poder sobre você. Por isso, agora eu te comissiono. Levante-se e ande em santidade. Feche cada porta que o inimigo tentou abrir em seu casamento, através dessas revelações. Ative a autoridade que o sangue de Jesus te deu para expulsar toda impureza, toda concupiscência, toda mentira que tentou se instalar em seu lar. Sua missão é purificar, santificar e restaurar o seu casamento, para que ele seja um altar de adoração ao Senhor. E a promessa divina é inabalável. Se você obedecer a este chamado, se você se arrepender e se voltar para a verdade, seu casamento será transformado em um santuário de bênçãos. A vitória espiritual será manifesta, a paz de Deus inundará seu lar, e o inimigo não terá mais lugar. A bênção do Senhor será liberada sobre sua intimidade, sobre sua família e sobre todas as áreas de sua vida. Você experimentará um nível de unidade e prazer que só a santidade pode proporcionar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com você, guardando seu coração, santificando seu leito e fortalecendo seu matrimônio, agora e para todo sempre. Que sua união seja um testemunho vivo da pureza e do poder de Deus. Não se esqueça de declarar profeticamente a santidade do seu casamento nos comentários, compartilhando sua localização, para que possamos construir juntos um mapa global de santidade. A semente da amargura, sexo usado como arma ou moeda de troca. Chegamos a um dos pontos mais dolorosos e destrutivos, um pecado que transforma o que deveria ser a expressão mais sublime do amor conjugal em um instrumento de poder, manipulação e ressentimento. Estou falando do sexo usado como arma ou moeda de troca. Este é um campo de batalha espiritual direto contra as fortalezas demoníacas no casamento. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7 versículos 3 a 5 é explícita. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas estamos chegando ao ápice de nossa jornada, irmãos. Preparem seus corações, pois o que lhes será revelado agora é o ponto prometido desde o início, a verdade mais impactante sobre a santidade sexual no casamento. Cerquilha, cerquilha, a semente da amargura, sexo usado como arma ou moeda de troca. Muitos casais cristãos, sem sequer perceber, transformam o leito conjugal, que deveria ser um altar de adoração e união, em um campo de batalha. O sexo, que Deus projetou como expressão máxima de amor, intimidade e cumplicidade, é sutilmente distorcido, tornando-se uma arma de manipulação ou uma moeda de troca. Você já se viu negando carinho ao seu cônjuge para puni-lo por uma falha? Já usou a intimidade como barganha para conseguir algo que desejava, seja atenção, presentes ou o cumprimento de alguma tarefa? Compartilhe este vídeo.
com 3 pessoas que você ama e que precisam urgentemente ouvir esta verdade. E se você ainda não é parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para mais revelações profundas que continuarão a equipar, fortalecer e santificar a sua vida e a sua família espiritual. Amém e amém.